Simone, querida, boa noite, bem-vinda também. Dona Marta, Dona Ana, Francisco, boa noite. Como vamos todos começar nosso estudo? Espero que todos tenham passado bem o dia. Eu tive que colocar isso aqui porque tem um cachorro latindo muito aqui perto, está me incomodando. Mas tudo bem, o negócio é para isso mesmo. Dona Vera, Silvinha, boa noite a todos vocês que estão entrando aí agora. Vamos começar o nosso estudo. Regina Capela, seu Luiz, boa noite também. Que bom vê-los todos aí para a gente estudar um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos. Nós hoje vamos falar sobre as questões, nós vamos ler as questões 60 a 64. Se vocês tiverem o livro, podem pegar para acompanhar. Bom dia, boa noite a todos vocês que já chegaram. Eu estou vendo aqui o Facebook, também já tem, deixa eu ver só se está tudo certinho. O Facebook também já está sendo transmitido, então a gente já pode começar o nosso estudo, não é? São 20 horas e 32 minutos. Boa noite, Cris, bem-vinda, minha querida. Nossa querida companheira Cristiane está aí também. Cezinha, boa noite, querido. Boa noite a todos vocês. Quem está entrando agora, eu estou comunicando que a gente vai ler as questões 60 a 64 do Livro dos Espíritos e fazer algumas observações. Então, quem tiver o livro em casa e quiser pegar para acompanhar a leitura, é bem interessante. O meu Livro dos Espíritos é da tradução de Noleto, Evandro Noleto Bezerra. Mas se vocês tiverem outra tradução, não tem problema. Só algumas palavras que mudam, mas o contexto da frase, o contexto da questão é o mesmo. Então não vai ter tanta diferença e vai dar para todo mundo acompanhar. Boa noite, querida. Prazer tê-la aqui conosco, viu? Que bom que você conseguiu hoje de novo. Cristiane é uma grande amiga de muitos anos e ela tem tentado interagir com a gente, encontrar horário para poder estar conosco no horário dos estudos e hoje ela conseguiu. Então é isso aí, Cristiano, que tenhamos um estudo abençoado. Vamos agora pedir a Jesus, aos nossos mestres de luz, Francisco de Assis, aos mentores do Grupo Espírita Franciscano Caridade e Amor, os nossos benfeitores também, nossos mentores pessoais, que nós possamos juntos agora absorver o máximo possível desses ensinamentos científicos, filosóficos que o Livro dos Espíritos nos oferece, para que nós possamos compreender um pouco mais a respeito da vida, a essência da vida, e assim podermos transformar as nossas vidas em algo melhor. Que Jesus, então, nos abençoe a todos, que possamos iniciar agora os estudos dessa noite, com muito amor no coração e a proteção dos nossos queridos irmãos protetores. Que assim seja. Vamos lá, pessoal. Então, eu falei para vocês que nós vamos ler a questão de número 60. Esse capítulo, nós estamos iniciando hoje o capítulo 4 do livro 1 do Livro dos Espíritos. Então, é livro 1, capítulo 4, questão 60, 60. E essa questão, antes de iniciar essa questão, Allan Kardec faz uma observação que eu vou ler para vocês, que é um resuminho, um preâmbulo, aliás, para que a gente possa ser introduzido, né, no que vai ser falado nessas questões, tá? A gente não vai concluir esse capítulo todo hoje, porque ele é um pouco extenso, e o importante aqui é a gente absorver, não é correr, né? Então a gente vai ler 4 questões, que na verdade serão 5, porque a questão de número 64, ela tem 64 e 64A. Então, na verdade, a gente vai conversar sobre 5 questões do Livro dos Espíritos. Boa noite, Lília, bem-vinda. Nós estamos iniciando agora o estudo, Livro dos Espíritos, capítulo 1º, livro 1º, capítulo 4, questão número 60, que trata de uma coisa muito importante, gente, o princípio vital. Nós vamos falar hoje sobre iniciar a conversa sobre o princípio vital. O que é o princípio vital? Que está em todas as matérias, tanto as orgânicas como as inorgânicas. E é isso que a gente vai entender agora. Como é que pode? A pedra também tem princípio vital, mas ela tem vida? Ela não tem vida? Nós precisamos entender a questão da vida, entender o que é orgânico e inorgânico, o que é inerte e o que tem movimento. E isso faz parte, segundo a doutrina espírita, da evolução do espírito e da própria matéria. A gente vai ver isso aqui hoje.
Então, para começar esse nosso estudo, eu vou ler para vocês essas observações, esse preâmbulo feito por Allan Kardec. Antes da questão número 60, ele fala o seguinte: seres orgânicos e inorgânicos é o tema. E aí ele faz a seguinte dissertação: os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima. Boa noite, tia, seja bem-vinda. Minha tia está pelo Facebook, tia Neide. Então vamos lá. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida, os orgânicos. Órgãos apropriados às suas necessidades de conservação. Percebam, amigos, o que ele está dizendo aqui. Órgãos apropriados às suas necessidades de conservação. Então, aqueles que têm órgãos mais sofisticados é porque já estão num grau de evolução maior. Aqueles que têm órgãos menos sofisticados não deixam de ser órgãos e não deixam de ser importantes também, porque cada um está no seu grau de amadurecimento, de evolução, que vai acabar encontrando o espírito. Compreendem, olha o que ele fala aqui, compreendem os homens, os animais e as plantas. Então a gente vai falar sobre os homens, os animais e as plantas, tratá-los como seres orgânicos, certo? Os seres inorgânicos são todos os que não possuem vitalidade, nem movimentos próprios, e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água e o ar. Então, num primeiro momento, nós vamos compreender como seres orgânicos aqueles que se movimentam e que têm órgãos, são mais sofisticados em sua constituição material, física. E os seres inorgânicos, por mais simples que são aqueles que não possuem vitalidade. As pedras, os minerais, a água, né? Isso hoje, se nós formos estudar um pouco mais aprofundadamente, nós vamos analisar certas questões, até no âmbito científico, a gente pode verificar outras questões que já vem a ciência nos trazendo, de outras informações a mais. Por exemplo, é muito importante que nós saibamos que se você tirar uma pedra, uma simples pedra de uma praia, e trouxer para casa, para sua coleção, você está desagregando o contexto geral, porque aquela pedra, ela foi constituída para estar naquele ambiente geológico. Então isso gera um desequilíbrio. Olha que coisa incrível. Uma simples retirada de uma pedra, de uma praia, uma concha. Quem nunca foi a uma praia e não levou conchas bonitas que tenha achado, pedras bonitas que tenha encontrado, cachoeiras, por exemplo, que a gente vai. Isso a gente não deve fazer, porque esses elementos, esses objetos, essa matéria está constituída para estar exatamente naquele local. E quando você tira, você agride a natureza. Tá? Mas isso é uma outra questão que a gente não vai abordar agora. Continuando aqui o nosso entendimento, eu vou ler agora aqui a questão de número 60, que é a primeira. Ele faz a seguinte, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos superiores. É a mesma a força que une, que agrega elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Ele quer saber se a força que faz a união dos corpos, se os corpos orgânicos e inorgânicos são diferentes na sua constituição, e os inorgânicos têm menos sofisticação, ele quer saber se é a mesma a força que os une, porque nós já sabemos que tudo está agregado. Né? O meu corpo físico está aqui agora, toda a minha matéria, todos os átomos estão agregados para constituírem esse corpo. E por uma força vital, eles se mantêm em harmonia. Né? Por isso que a morte do corpo físico é a desagregação da matéria.
Por que, que a gente dissolve quando o nosso corpo físico perece? Porque justamente ele perde o fluido vital, a força vital, e ele se desagrega, se decompõe. Então, tudo está agregado, unido. Hoje, nesse momento, com a minha vida plena, eu tenho um corpo que está com todos os meus átomos e tudo agregado. Então, a pergunta que Allan Kardec faz é a mesma força que une os elementos da matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos, é a mesma força que faz com que a pedra fique agregada, os elementos da pedra, os átomos agreguem o mineral, é a mesma força que faz com que a matéria orgânica também permaneça agregada? A resposta, sim. A lei de atração é a mesma para todos. Essa lei que atrai os átomos, que agrega essas substâncias, é a mesma lei. A lei é uma só. A lei é universal. Isso é importante nós sabermos para que nós possamos... Alexandre, por que eu estou estudando isso? Por que você está falando sobre isso? Para que você, para que eu, para que nós respeitemos todo tipo de matéria, compreendamos que todo tipo de matéria é fundamental para a evolução do planeta, para a evolução do mundo, para a evolução de nós mesmos. Se nós chegamos ao grau de animar hoje um corpo físico humano com tanta sofisticação, que em tese seria o ápice da criação, é porque nós já passamos por muitas outras experiências em outros reinos, quando não éramos ainda individualizados, mas que trouxemos essa experiência para cá. Portanto, isso nos traz a conscientização de que devemos cuidar dos mares, cuidar das plantas, cuidar dos animais, cuidar da natureza como um todo, de um campo, de um local pedregoso. Né? A gente vai, eu me lembro que uma vez eu fui numa praia lá em Portugal, num local que eu não sei nem se eu vou mais, e uma amiga minha, eu trouxe 2 pedras de lá naquela época, eu ainda não tinha essa consciência, e essa minha amiga falou, por que você vai levar essas pedras? Você vai desagregar a natureza. Eu falei, o que vai fazer falta 2 pedras aqui nessa praia? Hoje eu compreendo perfeitamente, não teria conduzido essas pedras até o meu lar, porque elas estão aqui jogadas numa gaveta e eu as tirei do habitat natural delas, que estava em harmonia. Então, essa daí uma das necessidades de nós termos esse tipo de compreensão, para que nós possamos respeitar a natureza como um todo. Nós fizemos algumas observações, vocês sabem que esse estudo não é feito só por mim, feito pela Glória também, e ela fez umas observações interessantes que eu vou ler rapidamente para a gente não perder muito tempo, porque eu já estou falando um pouco demais. É muito interessante a questão. A lei é sempre a mesma, o que diferencia os seres é o estágio evolutivo, ou seja, a lei de agregação material é a mesma. O que diferencia a gente da pedra, de um vegetal, de um animal, é o grau de evolução que nós temos. E um momento em que nós nos individualizamos como espíritos individuais e tomamos personalidade e razão. Certo? Nos minerais, há reunião, agregação dos elementos da matéria, mas, estando a evolução em seu estágio inicial, inexistem movimentos externos. A pedra, ela fica paralisada porque aquilo ali é o princípio vital nascendo, brotando no mundo material, para que ele vá se transformando, ele vá agregando, ele vá criando experiências, de modo que ele possa, daqui a pouco, animar um vegetal, em seguida um animal e, posteriormente, um hominal, um ser humano. Os vegetais têm um desenvolvimento visível, assim como nos animais e os homens, como os animais e os homens. Assim como nos animais e nos homens, há recursos maiores resultantes de sua evolução, que é infinita. E nas palavras de Miramês, a vida dos seres inorgânicos não tem movimento próprio, como nos minerais, mas é dirigida igualmente por leis espirituais. Olha que coisa fantástica. A vida nos inorgânicos, na simples pedra, né, no mineral, não tem, ainda está latente, ainda está
latente, iniciando, mas ela já tem uma direção espiritual. Já está tudo em harmonia com o Espírito de Deus, que é o Criador de tudo. Por isso que nós temos que respeitar todas essas fases. Vamos lá. Como nos minerais, mas é dirigida igualmente por leis espirituais, que regulam e fazem evoluir toda a criação divina. Os homens já contam claridades, já conhecem, já têm, ou deveriam ter, né? Se não tem é porque, enfim, é outra questão, mas deveriam ter claridades espirituais evolutivas, superiores, porque são todos dotados de razão. Palavras de Miramês. A inteligência se manifesta pela força da evolução. Quanto mais evoluído, mais inteligente o espírito vai se transformando. Os homens não dividem, não devem desprezar nenhum reino da natureza. Olha o que Miramês fala. Os homens não devem desprezar nenhum reino da natureza, nem se afastar de nenhuma das raças, suas irmãs. Ou seja, os reinos da natureza fazem parte de todo esse contexto espiritual e as raças, nossas irmãs, também não podem ser desprezadas pelos homens. Deveríamos todos nos aceitar como irmãos, brancos, pretos, amarelos, pequenininho, grande, homem e mulher, enfim, somos todos irmãos diante do Pai e não devemos nos desprezar. Questão de número 61. A diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e a dos inorgânicos, ele pergunta se há diferença na matéria. Se a força que une é a mesma, olha pessoal, a gente tem que tentar entender a cabeça genial de Allan Kardec, para poder aprofundar os nossos conhecimentos desse livro incrível. Primeiramente, ele pergunta se a força que agrega uma matéria inorgânica é a mesma da orgânica. Ele já diz que é, o espírito superior. Aí ele vai numa posterior pergunta e faz o seguinte questionamento: há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos? Porque se a força que agrega é a mesma, há alguma diferença entre a matéria orgânica e a matéria inorgânica? A resposta: a matéria é sempre a mesma, mas nos corpos orgânicos está animalizada. A matéria que compõe a pedra, o mineral, é a mesma. A diferença é que nos corpos orgânicos, na planta, no animal e no homem, que também é um animal, ela está animalizada, por isso há movimentos. Vamos aqui. Não há diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e inorgânicos. Nos inorgânicos, o princípio vital está embrionário. O princípio vital, que é o mesmo que anima o meu corpo, que anima o seu corpo, que anima todos os elementos da natureza. Nos inorgânicos, que são nos minerais, ele está embrionário. Por isso que o mineral não tem movimento próprio. Só vai aflorar nos vegetais com o passar do tempo. Aquele mesmo fluido vital que anima aquela pedra, ele vai mudar, ele vai caminhar para o vegetal. Aí é por isso que nós, inclusive, se fizermos um exame de mineralogia, vamos encontrar muitos minerais no nosso próprio organismo. Quem já fez o exame de mineralogia sabe disso. Nós temos aqui a Lília, que é médica, e outras pessoas que podem te falar muito melhor sobre isso do que eu. Mas eu conheço um exame chamado mineralogia, que você vê a quantidade de minerais que você tem no organismo. E você vai ficar assustado, assombrado de saber que tem muitos. Muitos minerais no nosso organismo. Nós não podemos ficar sem potássio e outras coisas mais, elementos da própria natureza. Então, por que eu estudo química? Para hoje poder conversar um pouquinho com vocês sobre isso, mesmo que superficialmente, né? Vamos lá. Onde eu parei aqui? Nos diversos estágios dos seres orgânicos e inorgânicos, o tempo em síntese é que comanda os diversos estágios da escala de evolução. Então, na verdade, nós estamos falando de uma questão de escala e de evolução. Evolutiva. Na verdade, o princípio vital é o mesmo, mas ele passeia, ele caminha por todos os reinos
até chegar na sofisticação maior, que é no organismo humano. Temos todos a mesma origem. Que situação, hein, baby? Vamos lá. Questão número 62. Qual a causa da animalização da matéria? Então, se eu sei que existe uma força que une matéria orgânica e matéria inorgânica, se eu sei que não há diferença entre matéria e de corpos orgânicos e inorgânicos, o que há é uma diferença de questões evolutivas. Eu agora vou para uma próxima pergunta progressiva. Olha como é que Allan Kardec raciocina. E pergunto, qual então a causa da animalização? Por que há matéria orgânica e matéria inorgânica? Qual será essa causa de animalização da matéria? Porque tudo tem que ter um sentido, tudo tem que ter um motivo, tudo tem que ter algo útil, a utilidade, porque Deus não seria perfeito se ele criasse algo inútil. Qual é a utilidade da matéria ser orgânica? Sua união com o princípio vital. Essa é a pergunta, essa é a resposta pura e simples da espiritualidade. A pergunta é: qual a causa da animalização da matéria? Sua união com o princípio vital. Quanto mais evoluído eu vou sendo, o princípio vital vai se evoluindo, vai se sofisticando, ele vai passar a residir corpos, a animar corpos animados. É somente isso. Nós temos a seguinte observação feita: o princípio vital é o princípio de vida. E só quando sua presença na matéria se torna atraente, a vida aflora de forma visível. A gente olha para a matéria, para o mineral, e não vê vida, porque ele está ali inerte. Mas será que não tem? Não tem vida da maneira como nós somos, animada. Mas o princípio vital já está ali. Então, ele só se torna visível na matéria orgânica, que tem movimento, que aí você percebe vida naquele ser, né? Aflora de forma visível em conquistas. Aí ele vai falando que essa afloração, essa questão de aflorar, tá? Ela surge por conquistas, para conquistas do Sul. Boa noite. Conquistas contínuas e evolutivas. Quanto mais aquele princípio vital vai evoluindo, mais ele vai animando seres, matéria mais sofisticada. Então ele começa no mineral, passa pelo vegetal, vai para o animal e termina no hominal, quando há a individualização do ser. Miramês diz o seguinte: o agente divino interpreta tudo, ele é o hálito de Deus em toda a criação. No entanto, na matéria mais sofisticada, ele se materializa mais. Olha que interessante. Então, ele se afiniza, o espírito se afiniza com a matéria mais sofisticada. Por quê? A evolução vai nos conduzindo a processos de progresso e de possibilidades. Possibilidades de atuação, de modo que nós possamos desenvolver instintos, desenvolver sentidos, desenvolver sentimentos, até que nós nos tornaremos homens, seres humanos, aliás, desculpa, porque homem, gênero não é nada disso. Homem, quando eu digo, é uma questão da humanidade como um todo. E aí, quando nós nos tornamos seres humanos, nós já temos em nós algumas experiências vividas nesses períodos anteriores, que não fomos nós que fomos pedras e nem animais. O princípio que nos compõe é que já teve essa experiência e nos traz essa experiência para o nosso acervo sensorial, de modo que nós possamos aplicar instintivamente essas experiências vividas em outros reinos. Olha que interessante. Questão 63. Tem que correr, porque senão eu vou ficar muito tempo aqui com vocês. O princípio vital reside em algum agente particular ou é apenas uma propriedade da matéria organizada? Numa palavra, é efeito ou causa? Ele quer saber se o princípio vital reside em algum agente particular
ou é apenas uma propriedade da matéria? Aí a resposta é uma e outra coisa. A vida é um efeito produzido pela ação de um agente sobre a matéria. Esse agente sem a matéria não é vida. Esse agente sem a matéria não é a vida. Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente. Ele dá a vida a todos os seres que o absorvem e o assimilam. Percebam que ele aqui está falando uma coisa que vai muito além, e ele fala sobre o fluido vital. A gente colocou o seguinte: o fluido vital é um determinismo divino que os seres orgânicos absorvem por automatismo, ganhando força e movimento para se reproduzirem. Os seres orgânicos se reproduzem por si só. Eles precisam desse movimento para tal. Agora, não há vida. O que a gente tem que entender é o seguinte, que a matéria sem vida, sem princípio vital, ela é morta. E o princípio vital sem matéria não teria como se expressar, se movimentar. Então, na verdade, o princípio vital reside no agente particular e também é uma propriedade da matéria. Ele é o princípio das coisas e ele também é uma propriedade da matéria, porque ele vai se transformar em matéria para que essa matéria possa animar o nosso espírito. Tudo isso é para que ela possa materializar o casulo do nosso espírito. É para que o meu espírito, o seu espírito, possam se expressar materialmente, que o princípio vital dá toda essa volta na natureza e faz essa sofisticação incrível nessa viagem maravilhosa que nos traz até o corpo humano. Questão 64. Deixa eu ver só se na minha... Ah, não, tá certo. Questão 64. Vamos terminar um pouquinho, 5 minutinhos mais, mas eu termino agora. Só me deem mais 5 minutos. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. Espírito e matéria são elementos constitutivos. É espírito, matéria e Deus, o criador do espírito e da matéria. Então, vou repetir a pergunta. Vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital formaria um terceiro? Olha que pergunta incrível de Allan Kardec. Eu sou apaixonado por esse cara, ele é genial. Então quer dizer que existe espírito e existe matéria. E o princípio vital seria espírito, matéria? Seria os dois ou seria um terceiro elemento constituído por Deus? A resposta é, sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. Porque a matéria universal se modifica o tempo todo. Ela é de uma forma no mineral, ela é de outra forma no vegetal, passa para outra forma no animal e também no hominal, por causa da razão. O que nos diferencia do animal é só a razão, porque nós somos animais também. Só que somos animais racionais, ou deveríamos ser. Então a resposta é sem dúvida um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento, como o oxigênio e o hidrogênio, que, entretanto, não são elementos primitivos. O oxigênio, o hidrogênio não se transformaram ao longo dos milênios, não ficaram muito mais sutis, inclusive. Os elementos químicos não se transformam, não se modificam. No entanto, não são matéria-prima. Entretanto, não são elementos primitivos, pois que tudo isso resulta de um mesmo princípio. O único elemento primitivo, a gênese de tudo, é o princípio vital. Ele é que é o elemento primitivo. Os demais elementos, por mais rudimentares que sejam, por mais simplórios que sejam em sua constituição, já estão um pouco acima, porque são um princípio vital já alterado, modificado. Olha que coisa incrível. E aí deixa eu só ver se eu faço alguma observação. Olha a observação que a gente faz aqui. Tudo parte do fluido vital, fluido universal, que é a origem de toda a matéria conhecida e desconhecida. É a matéria enriquecendo a própria matéria, sob a diretriz do princípio espiritual. O princípio vital
é matéria. Constitui, é a origem de toda a matéria, conhecida e desconhecida. E está sob a égide, sob a direção do fluido do princípio espiritual, que é a finalidade de tudo, que é o espírito imortal. A força vital sensibiliza o corpo para que o espírito possa morar. A força vital sensibiliza o corpo, modifica, transforma, para que o espírito possa vir a residi-lo e ter a sua experiência material. A finalidade desse corpo é animar o meu espírito, é cuidar do meu espírito, é ser a casa do meu espírito, para que eu possa ter experiências no campo material, de modo que eu possa evoluir, progredir. Aí você vai me perguntar, por que Deus criou então esse processo evolutivo todo? Isso é uma outra questão que a gente pode tratar numa outra época, falar sobre os caídos, os anjos caídos, o porquê do sofrimento humano. Nós temos uma teoria espiritual também, nas lides espíritas, sobre os anjos caídos, que possivelmente sejamos todos nós, mas isso é uma outra questão. O importante é nós sabermos aqui agora que o princípio vital foi criado por Deus para que ele pudesse animar corpos físicos, materiais, matéria orgânica e inorgânica, de modo que nós tivéssemos um casulo, né? uma roupagem para que o nosso espírito pudesse estar aqui, de modo que ele vivencie experiências materiais, para que ele possa enaltecer-se enquanto espírito, buscando virtudes, buscando evolução espiritual, evolução moral e, consequentemente, também evolução científica, porque é através da instrução que nós podemos conhecer o que a gente está falando aqui nesse momento, entender a complexidade disso tudo. Eu acho que eu consegui falar. E agora a questão 64A, que conclui o que a gente vem conversando, é a seguinte: parece resultar daí que a vitalidade não tem seu princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal. Quer dizer que então a vitalidade não tem um princípio num agente primitivo distinto, mas numa propriedade especial da matéria universal. É uma coisa só. Há uma matéria universal que anima tudo isso, né? Devido a certas modificações. E essa matéria universal, primitiva, a inicial, ela vai se transformando, vai se modificando, mas no fundo, ela é a mesma. A resposta dos espíritos, curta e grossa. Isto é a consequência do que dissemos até agora. Então, meus amigos, nós hoje começamos a tentar, iniciamos um processo de conhecimento do que é o princípio vital. É muito importante que nós tenhamos conhecimento desse princípio, porque esse é o princípio de todas as coisas, como eu falei inicialmente no nosso estudo. E é fundamental que nós saibamos como é que se constitui a nossa matéria para que nós possamos nos desprender dela e conhecer o nosso espírito e darmos valor a isso. E também darmos valor a todo tipo de matéria, a todo tipo de vida, respeitar todo e qualquer tipo de vida, respeitar os ambientes naturais, de modo que compreendamos que aquele princípio vital está ali por um motivo, ele está em evolução. Então, uma simples pedra que está numa cachoeira, que está numa ribanceira, que está num campo qualquer, ela está ali por um propósito divino, sendo supervisionada pelos espíritos superiores, de modo que ali tem princípio vital que está se experienciando naquela forma e depois ele vai para outra forma mais sofisticada e para outra forma e para outra forma até constituir a forma mais sofisticada de todas, que é a do ser humano. Então, isso nos conduz ao respeito a toda e qualquer forma de vida existente no nosso planeta. Espero ter podido contribuir com vocês nessa reflexão tão bacana. Desejo que todos tenham uma excelente noite, que nós possamos amanhã nos encontrar na Conversa Fraterna, às 10 horas da manhã e à noite na nossa querida reunião pública, que nós teremos amanhã a presença do José Soares, falando sobre Leon Denis, num trabalho super bacana que ele vai preparar para a gente.
E eu agradeço a todos vocês a oportunidade de estarmos juntos conversando e espero ter podido colaborar de alguma maneira para todo nosso progresso. Passo a passo, cada vez refletindo um pouco mais. E lembrando que precisamos respeitar toda forma de vida, porque toda forma material existente no planeta, toda forma natural de matéria tem princípio vital. E se tem princípio vital, tem uma finalidade espiritual. Um beijo para todos vocês. Fiquem todos com Deus e que Jesus possa abençoar as nossas vidas. Beijo no coração. Obrigado, Cris. Obrigado, André, minha prima linda. Todos vocês, Regina, minha irmã, Silvinha, Cristiane, Simone de Ciero, minha grande amiga. Beijo para todos vocês. Felipe, que eu vi Felipe entrando, meu cunhado. Todos vocês aí. Um beijo no coração de todos.